Este é o momento então que vamos falar acerca de como é isto de eu ter 90% da minha realidade vinda do meu interior e 10% vinda do mundo exterior. Então, basicamente, de acordo com as leis do universo, a tua realidade é aquilo que tu és. Isto parece uma coisa tão simples, que na verdade é bastante simples, mas que à primeira vista parece algo muito complicado de compreender. Então, basicamente, de acordo com as leis do universo, tudo aquilo que tu neste momento acreditas ser real irá sempre aparecer à tua frente como sendo real. Tu já reparaste como de repente começas a pensar num carro, por exemplo, um Range Rover, consegues imaginá-lo e de repente começas a ir na estrada a guiar e começam a aparecer imensos Range Rover por todo lado? Já reparaste como isso acontece? Ou já reparaste, por exemplo, que começas a ouvir falar muito num assunto e de repente todas as pessoas vêm falar contigo sobre esse assunto? Basicamente é isto. A nossa realidade, toda ela é criada a partir da nossa mente. Nós vivemos num planeta que é mental. Existem várias informações acerca disto. Podes, por exemplo, ler livros, por exemplo, ligados a Hermes, com a conclusão hermética, em que basicamente é que se tu reparares que tudo o que tu pensas a toda a hora acaba por tornar-se sempre realidade. Tu podes até não ter essa consciência, mas a verdade é que à tua frente vai estar sempre tudo aquilo que tu tens aqui dentro. A nossa mente é como um iPhone cheio de aplicações, em que basicamente as várias aplicações foram sendo instaladas desde que tu eras pequenino, e ao longo do tempo, sempre que tu necessitas desse tipo de informações, a tua mente, que é como um gravador, vai estar a abrir essas aplicações e a dar-te informação sobre as mesmas. Por exemplo, imagina, eu falo sobre canetas e começas a pensar logo automaticamente. E a verdade é que a tua mente vai-te começar logo a dar ideias sobre canetas. Pode dizer, eu gosto muito é de Parker. Não, eu gosto muito é daquelas da Bic. Eu tenho uma caneta super gira. Eu quando era pequenina tinha aquelas canetas com borboletas e depois eu carregava e mudava a cor. Algumas até tinham cheirinho. Todas estas memórias que nós supostamente temos e trazemos e que se conectam com cada ideia, cada conversa, cada assunto que nos chega, tem a ver exatamente com os programas que nós temos na nossa mente. Então, basicamente, sempre que tu tens alguém a falar-te de algo, quando algo novo te chega, é algo novo que tu tens na tua mente, ou então é algo que tu já tens na tua mente, e essa pessoa está-te a mostrar a tua própria mente. Claro que tu podes ter a ideia de que existem pessoas que chegam ao pé de ti, que são irritantes, outras são super queridas. Isso tem única e exclusivamente a ver com nós termos o lado luz e o nosso lado sombra. No nosso lado luz, nós temos as pessoas que nós amamos ou que de alguma forma nos fazem sentir bem. São aquelas pessoas que dizem as coisas que nós gostamos, que são iguais a nós, que nos fazem rir e que existem pontos em comum e que nós, na nossa falta de consciência, achamos que são pessoas diferentes de nós, mas que na verdade elas estão a mostrar-nos ao nosso lado luz. E depois tens do outro lado as pessoas do lado sombra, que são as pessoas que chegam até ao pé de ti e que te dizem uma série de coisas que te irritam imenso e que na verdade elas só estão a mostrar aquilo que tu és, mas que tu ainda escolhes não ver. Isto porquê? Porque nós, no nosso lado sombra, tem o nosso ego. E muitas vezes nós, quando não estamos ainda preparados para olhar para aquilo que nós somos, porque a nossa expansão no planeta passa por olhar para nós mesmos e reconhecer-nos, ou seja, tu já sabes tudo, tu apenas estás ainda em processos de consciência que não estão totalmente abertos a que lides com aquilo que já é a tua verdadeira verdade, a tua essência. Ou seja, a partir de qualquer transformação, expansão que tu queiras fazer, tu só tens que fazer duas coisas, que é estar sozinha e olhar para ti, perceber aquilo que tu pensas, através do observar e vigiar, mas também ao mesmo tempo podes utilizar as pessoas como teus mestres. Eu não sei se já ouviste a expressão que somos todos mestres uns dos outros. É verdade. Basicamente, quando nós nos conectamos com outros seres humanos, eles vêm sempre mostrar partes de nós.
Quando vem a Maria, o João, o Pedro, a Andreia, todos eles estão a mostrar sempre partes de nós. Quando nós não reconhecemos no outro, é apenas porque ainda não temos consciência que temos essa parte de nós. E outras vezes, quando nos aparecem pessoas do passado, elas vêm nos mostrar as pessoas que nós éramos quando conhecíamos essas pessoas. Um exemplo disso é, por exemplo, que estamos em pleno Mercúrio retrógrado e aparecer-te um ex-namorado ou um ex-marido, em que tu basicamente começas a falar e essa pessoa vai começar a falar contigo de coisas do passado e falar contigo da forma que tu eras, por exemplo, há 10 anos. Em que se tu reparares, se tu não tiveres mudado, tu vais achar completamente normal aquela conversa e vais até alimentar a conversa. Mas se tu tiveres mudado, tu vais reconhecer no outro apenas a pessoa que tu eras no tempo em que viveste e em que estavas com aquela pessoa. Tu já não vais ver aquela pessoa que aquele ex teu vê, porque tu já não és aquela pessoa. E isto, nós viemos cá exatamente para isto. Nós viemos cá mudar, crescer, expandir e através dos outros. Temos aqui um género de uma cábula de compreensão de quem nós somos. Por isso, sempre que tiveres uma pessoa que te irrita, que te chateia no trabalho, no ginásio, olha para ela como um mestre. Por muito difícil que às vezes que às vezes seja e que o nosso ego não nos deixe, a verdade é que aquela pessoa está exatamente a mostrar aquilo que tu és. Imagina que tens uma pessoa que te chama, sei lá, de gorda. És tu que acreditas que és gorda, és tu que ainda utilizas essa expressão que é feíssima em relação a ti, és tu que ainda não te amas o suficiente, porque na verdade aquela pessoa só está a mostrar aquilo que tu acreditas sobre ti. Os outros vão estar sempre a mostrar aquilo que tu acreditas sempre sobre ti, sobre a tua realidade, as tuas crenças, a realidade em que tu estás. E a verdade é que ao longo desta mentoria, através da transformação que nós vamos fazer, cada vez mais tu vais começar a perceber que quanto mais te amas, quanto mais te transformas naquilo que tu desejas ser, mais as pessoas à tua volta vão começar a dar-te sinais de que tu estás a mudar. Um dos trabalhos que vais ter que fazer nesta mentoria, se desejares, será o do amor próprio. Não existe transformação, expansão, abundância sem amor próprio. Tu és a personagem principal da tua vida e tu nunca poderás ter uma vida abundante se tu não te amares incondicionalmente da forma que tu és. O mundo exterior está a alimentar-nos de sombra para nos afastarmos cada vez mais do que nós somos. Seja através de operações plásticas, seja através de botox. Atenção, não tem absolutamente mal nenhum fazer, seja botox, seja operações plásticas, um corte de cabelo, não tem mal absolutamente nenhum. O que acontece é que, muitas vezes, por muito que nós consigamos fazer operações e mudar, quando tu sais da operação, se tu não tiveres feito um trabalho de amor próprio e de agradecimento pelo que tu tens, pela pessoa que tu és, tu vais realmente mudar o que tinhas que mudar, mas se não houver a parte mental de mudança, tu vais continuar a não gostar de ti e apenas vais continuar a arranjar mais razões para dizer mal de ti própria, de ti próprio e de te deitar abaixo. O trabalho que nós vamos aqui fazer é exatamente o oposto. É para tu encontrares a rainha, a deusa que tu és e tu encontrares o Deus que tu és, e tudo isto passará por fazermos esta transformação que será 90% interior e 10% exterior, para que tu chegues ao fim desta mentoria uma nova pessoa com a realidade que tu desejas ter totalmente implementada na tua vida, em que tu acordas e sentes-te a pessoa que tu desejas ser.